teve um apresentador americano, que é o Jimmy Kimmel, é muito famoso, né, aquele formato de talk show lá nos Estados Unidos, e o Jimmy Kimmel, ele já apresentou award shows, né, tipo Emmy, Oscar, não sei se o Oscar, alguma coisa assim, e ele foi demitido, Lud, por causa de um comentário sobre a morte do extremista, conservador, né, ele era um cara que defendia armas, o tal do Charlie Kirk, que até então eu nunca tinha ouvido falar. Ele falou sobre isso no seu programa, ele fez uma crítica, como muitos desses apresentadores, tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos, costumam fazer, né? Porque muitos deles têm uma equipe de jornalismo lá também para trazer essas questões atuais, e ele foi demitido de um talk show que ele apresentava há mais de 20 anos, Lud. E, assim, né, eu vi o vídeo, coincidentemente eu vi hoje de manhã, eu vi o caso, a história, antes de ver o vídeo. E, cara, eu achei que era um vídeo bem mais radical, bem mais... Enfim, né, um vídeo que ele tinha colocado o pé mesmo, né, porque a gente teve alguns casos de youtubers conhecidos aqui no Brasil, que, assim, passou do passaram, limite. né? Não, passaram do limite total. E assim, a gente né? teve não só youtubers, mas apresentadores também de televisão. Sim. Mas essa prerrogativa de se falar, do jornalismo também falar e do entretenimento, né? Dos artistas se posicionarem, sempre foi preservada, né? Existe, lógico que existe um cancelamento, que chamam, talvez... social, mas o direito deles falarem nas plataformas de mídia sempre foi garantido, né? Exatamente. Só que o que aconteceu lá nos Estados Unidos? O FCC, que é o órgão federal lá de regulação das mídias, já chegou rapidinho pra ABC, que era a emissora, e falou, ó, ou vocês tiram ou a gente tira a licença de vocês. Foi uma pressão foi uma pressão que veio do FCC, sim. Ele declarou... O presidente desse órgão, né, declarou que a ABC... é o Brandon Carr. Declarou que a ABC devia tomar medidas contra o apresentador. E aí ele foi suspenso, né? Não foi cancelado o programa dele, mas ele foi suspenso, sem previsão de retorno. Existem aí outros caras que nem eles, né? Que nem ele, tipo o Jimmy Fallon, o Seth Meyers, que agora devem estar lá, tipo, pensando, caraca, e agora, né? Não, e com receio, né, Flávia? E aí, acho que é importante dizer que o próprio presidente dos Estados Unidos celebrou, né, dizendo que a ABC fez o que deveria ser feito. Cara, imagina, né, assim... Putz, imagina as matérias do Fantástico, né? Assim, que foi uma parada de humor, mas imagina uma matéria do Fantástico falando de uma empresa grande, né? Sei lá, imagina as histórias aí das tragédias, né, que tiveram e a imprensa não poder falar livremente, né, sobre esse fluxo, né? A galera nos Estados Unidos, o que eu tenho visto nos posts é que tá muito preocupada porque eles valorizam muito a tal da primeira emenda, que é você poder falar livremente, você ter essa livre expressão, falar livremente sobre as suas... Que é o marketing dos Estados Unidos pra tudo, né? Sim, assim, tipo, país Terra da liberdade. Terra da liberdade, exatamente. Mas só né? se você concordar comigo. Então, assim, né? Igual existiu, uma vez uma pessoa virou pra mim, né? Eu não vou citar exatamente o caso, mas assim, não, porque eu vejo o quanto vocês são imparciais. Aí eu virei, oxi, como assim? Você vê como a gente é imparcial? Não, porque eu vejo que vocês são imparciais. Eu falo, não, a gente não é imparcial. Você tá falando que a gente é imparcial porque a gente concorda com você e por alguma razão... Mas não é isso, entendeu? E o jornalismo, ele é sempre feito de escolhas, né? Tava conversando ontem com o Edu Silva e com o Gustavo Klein, que são do Jornal da Orla, né? Num evento que a gente tava na Unisantos, a gente tava conversando sobre isso. Eu falei, gente, eu parei de me iludir achando que o jornalismo é imparcial. Porque ele sempre foi feito de escolhas. É que as pessoas não sabiam. Sempre foi feito de pessoas, né? E pessoas de sem escolhas, né? E assim, independente da gente fazer uma escolha consciente ou não, a gente tem cresce esses vieses, com os nossos vieses, Se né? você faz uma matéria, por exemplo, e você entrevista duas pessoas, uma pessoa de um órgão oficial de uma prefeitura e um morador de um bairro, e você escolhe pôr a foto só de uma pessoa, você tá fazendo uma escolha, né? Sem dúvida. Isso é uma escolha editorial, que a gente chama. Exatamente. Então, quem trabalha com comunicações, seja comunicação, jornalismo ou entretenimento nos Estados Unidos,
tá muito preocupado com isso que tá acontecendo. E tem gente aqui no Brasil querendo surfar nessa onda também. E será que isso é pra gente se preocupar também? Assim, Flávia, você falou, né, alguns minutos atrás, né, sobre a preocupação de dar o like num post ou não. Isso passa pela minha cabeça, assim, acho que eu não sei o quanto isso é verdade, mas assim, tá rolando o lance dos cancelamentos dos vistos, né? Exatamente. Assim, então, tipo, será que isso de fato, se a gente compartilhar qualquer coisa criticando o atual presidente dos Estados Unidos, a gente vai chegar no aeroporto e falar, não vai entrar? Assim, é surreal, né? Porque isso é um zeitgeist, né? O zeitgeist é o espírito do tempo, e aí tá se falando também que já estão mapeando que as taxas de turismo, né? Os indicadores de turismo nos Estados Unidos tem caído, né? Com certeza não era isso que o Trump queria, né? Não devia estar nos planos dele. Não. Mas aí a gente vive numa cultura, numa sociedade de medo, né? Exatamente. Tudo você fica com medo, você fica apavorado e em constante estado de alerta. Não posso nem curtir um post. E uma sociedade de medo, né? Uma sociedade ou uma organização, né? Que às vezes tem isso. Tem empresas que são regidas pelo medo, né? Sim. Eu tendo a acreditar que você tem menos prosperidade, você tem menos confiança, você tem um monte de coisas, né, que fazem o próprio capitalismo não seguir o seu fluxo, né? Exato. Assim, então, o capitalismo fabrica uma série de problemas e de desafios, né? E assim, o medo em certo nível é bom para ele, né? Mas quando esse medo passa do limite, você perde a confiança em tudo, nas instituições, nas pessoas, etc. Ou seja, não tem investimento, não tem emprego, não tem dinheiro circulando. Crise total de confiança, Crise absoluta, exatamente. E aqui, como eu tava falando que tem gente querendo surfar nessa onda, o Nicolas Ferreira, que é deputado federal, você já deve ter visto algum vídeo dele, né? Lá de Minas Gerais, do PL. Ele falou que isso que o que está acontecendo é uma ameaça da extrema esquerda. Eu não sei de onde ele tirou uma extrema esquerda, né? Porque, enfim, está se investigando que o assassino do cara nem tinha conexões com nenhum tipo de ideologia de esquerda. E ele falou... Eu já vi várias coisas que, assim, precisa de apuração. Eu já vi que ele doou para a campanha do Trump, mas, ao mesmo tempo, rolaram uma troca de mensagens, ele se relacionava com uma pessoa transgênero, então... Mas não cabe agora julgar, né? Precisa ser investigado ainda, a vida de uma pessoa que foi ceifada e ninguém deveria passar por isso, ponto. E, assim, e ninguém deveria celebrar a perda da vida de ninguém, ponto. Não deveria. Isso é completamente... errado. De nenhum dos lados, né? De nenhum dos lados. E o próprio Nicolas Ferreira, né, assim, ele meio que foi um cara que desdenhou do falecimento da Marielle, né, que foi... Ele desdenhou do falecimento da Marielle, outras pessoas que sofreram violências políticas, ele sempre tá nessa... E sem contar aí que tivemos um presidente que desdenhou da morte de 700 mil pessoas, né? E o Nicolas, ele falou o seguinte, que a geração conservadora está mais unida do que nunca e a morte do Kirk não foi em vão. É uma viagem você trazer essa pauta para o Brasil, você capitalizar, né? Você capitalizar em cima dessa pauta, né? Que tem muita gente levantando aí a dicotomia, o que é o cara ser completamente a favor do uso de armas, da venda de armas indiscriminada, né? Que lá nos Estados Unidos pode, e ter sido morto por uma arma de fogo, né? O que é importante lembrar, gente, que eu acho que se confunde muito isso, né? Não existe problema nenhum em ser conservador, em defender valores, em preservar o status quo. Não existe problema. O conservadorismo, na verdade, são pessoas que querem proteger o que já existe, digamos assim, né? Os valores que já existem valores tradicionais. O problema é ser reacionário. É muito diferente você ser conservador de você ser reacionário, gente. É muito. E eu acho que todos nós, em alguns momentos, né, Flávia, temos valores conservadores, né? Você foi criada numa família católica, né? Sim. Naturalmente, existe um viés conservador que a gente cresce ouvindo. Então, assim, não existe problema nenhum, gente, em ser conservador. Não existe. O problema é ser reacionário, não respeitar direitos humanos, defender valores extremistas ligados a gênero, a raça, né? E o que acontece é que o que está escalando mesmo é a violência e o ódio, e ele, embora
estejam falando aí, né, os deputados conservadores e os influenciadores conservadores estão falando aí que tem uma ameaça da extrema esquerda, não sei o quê, violência política, existem estudos que o maior índice de atos de violência política vem justamente da direita. Uhum. Isso não sou eu que estou falando, é o Cato Institute, que fez uma pesquisa, então tem mortes aí relacionadas muito mais com a esquerda, com a direita, do Sim. que com a esquerda. Foram 81 pessoas, né, que perderam a vida por violência política nos Estados Unidos nos últimos 5 anos. Veja, 81 pessoas, tá? E o que está no estudo, tá? Terroristas de direita representam mais da metade desses assassinatos, sendo que 54%, segundo pesquisas do think tank Cato Institute, é metade, né? E os islâmicos representam 21% e os esquerdistas, eu detesto essa palavra, gente, 22%, né? Ou seja, se a gente entrar numa parada de violência política radical, né, talvez seja exatamente isso que as pessoas mais radicalizadas querem. E o jornalismo, né, Flávia? O jornalismo, as informações, o pensamento crítico são os principais antídotos para que isso não aconteça, né? Exatamente.